Jesus. Se você não deu a paz para o seu irmão que está aí do seu lado, aí atrás, fale na frente. Isso, que Deus abençoe em nome de Jesus e a paz de Cristo para todos. Amém? Queridos, teve uma mensagem do missionário que nos chamou bastante atenção. E ela veio até 2 vezes para o meu celular. Eu meditei nela bastante. E hoje nós estamos ministrando nessa mensagem. Essa mensagem foi de ontem e fala bastante conosco. Fala sobre a justiça de Deus em ação, a justiça divina em ação. Os meninos vão te entregar aí uma folhinha, e aí você pega, acompanha, os meninos vão soltando alguns versículos ali que nós formos citando aqui, e espere para nós ler junto, meditar junto. Quando eu parar, você para também, senão você não vai entender nada. Se eu estiver explicando e você estiver lendo, nada você vai entender. Amém? Então, vamos acompanhar junto. Vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para cada um de nós. Receba aí e nós vamos já iniciar aqui a nossa mensagem. Desde manhã Deus tem falado bastante aos nossos corações. Se você não tiver habilidade para ler, escute, preste atenção, certo? Não converse, agora quem vai falar é o Espírito Santo. Deixe para conversar com essa pessoa depois do culto. Aí você conversa para poder prestar bem atenção. Eu sei que às vezes sente saudade, que só vê aqui, mas é necessário você parar um pouquinho e prestar atenção em nome de Jesus. Depois do culto, pode pagar uma pizza que até eu vou junto, para a gente conversar bastante. Amém, Jesus? Vamos para aqui para a mensagem. A justiça divina em ação. Essa mensagem foi de ontem, não é a de hoje, foi a de ontem. E o missionário coloca no grupo dos pastores, dos pastores compartilha para todos os pastores. E veio para nós essa mensagem, bem já de madrugada para de manhã. E a gente meditando nela, foi bênção para a nossa vida, tenho certeza que será bênção para a sua. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão ou de Abraão. Pare aí um pouquinho e vamos meditar um pouquinho aqui. Abraão, irmãos, por ter saído da terra que Deus tinha mandado, por causa de uma fome, ele foi para o Egito. E ao chegar no Egito, irmãos, ele soltou uma meia mentira. Por que meia mentira, pastor? Porque, na verdade, a Sarai era meia irmã dele. Mas ele não disse que Sarai ou que Sara era a mulher dele, ele disse que era irmã. E por causa disso, irmãos, trouxe grande problema para a vida de Faraó. E aí, lá na frente, você vai entender. Nós já começamos entendendo uma coisa, irmãos. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela nem pende para um lado, nem para outro. Nem para mim, nem para você, que é justo, e nem para o ímpio. Se o ímpio se arrepender, ele será justificado, mas também se o justo pecar, ele também será condenado por aquela impiedade. Deus não pende nem para um lado, nem para outro, não pesa a balança mais do que a outra. E aí, irmãos, por causa dessa mentira, ou meia mentira, trouxe um problema para ele e para Faraó. Deus, irmãos, mandou um problema sério para a casa de Faraó. Por quê? Primeiro, Faraó quis ter aquela mulher, porque era bonita, era formosa, quis ter para ele. Segundo, porque Abraão já chegou dizendo, não, é minha irmã, não disse que era mulher.
com medo de acontecer alguma coisa. E eu tenho explicado durante o dia, irmãos, quantas pessoas, às vezes, irmãos, estão passando por momentos difíceis por causa de uma pequena mentira ou uma meia mentira. Uma meia verdade. Às vezes com medo de perder algo, com medo de acontecer algo com você. Nós, irmãos, temos de ser aquilo que nós somos diante de Deus. Nós não podemos mudar. Nós não podemos retroceder, irmãos. Deus nos chamou e nos justificou. Nós, quando saímos, irmãos, desse campo, irmãos, ou desse ciclo da justificativa de Deus, da salvação do Senhor, nós começamos a errar, a falhar. A palavra de Deus diz, irmãos, em Gênesis, no capítulo 12, você vai ver aí no telão. Você vai ver aí no telão. Gênesis 12. Você entender direitinho o que aconteceu. O versículo 14 diz assim, Gênesis 12, 14. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios mulher que era muito formosa. E viram, não, o diante de Faraó, chegar diante de Faraó. Uma mulher, a coisa mais linda do mundo. Mas era a mulher de Abraão. Pastor, mas por que Abraão mentiu? Com medo que acontecesse alguma coisa pior. E aí é onde está o problema, irmãos. Que acontece até hoje na vida de algumas pessoas. Nós não temos de, irmãos, deixar de falar a verdade com medo que aconteça uma coisa pior. Por quê? A palavra de Deus diz lá em Provérbios, irmãos, que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus ao seu favor. A verdade tem de ser dita. Essa semana, a semana passada, no finalzinho de semana, eu conversei com um irmão meu lá em Pernambuco, e ele está lutando pela aposentadoria. Já deu entrada umas 3 ou 4 vezes e não conseguiu passar pela perícia. Ele não pode pegar peso por causa do problema nos ossos que ele tem. E aí falta só 1 ano para a aposentadoria por idade, mas ele já vem lutando. E aí eu disse, mas os advogados, o que foi que disse? Ele disse assim, os advogados sempre pedem para mim mentir, inventar alguma coisa. Na hora da perícia, se o médico mandar fazer algo, ele disse que é para mim dizer que eu não aguento, que eu não faço, que eu não posso. Mas se for para mim me aposentar mentindo, eu não quero. Pastor, mas é para uma coisa boa. Mas aí onde é que está, irmãos? Uma coisa boa que é fora da verdade de Deus, é fora da justiça de Deus. É uma coisa boa, irmãos, que às vezes por causa disso, a pessoa acha que vai desfrutar o resto da vida com aquilo ali, por causa daquela pequena mentira, vai acontecer tantas coisas que aquilo vai se tornar uma maldição na vida da pessoa. Porque foi isso que veio Faraó. Foi isso que veio a Faraó, no versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Com grandes pragas. Por quê? Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Você tem sua mulher, você tem seu marido, você tem... Não tem necessidade. Ah, mas Deus sabe que minha mulher não cumpre o que prometeu, meu marido não cumpre o que prometeu. Deus sabe que a justiça dele, irmãos, é reta. Deus sabe, irmãos, que a justiça dele não falha. Deus sabe disso. E por causa, irmãos, de uma pequena mentira de Abraão, veio problema para Faraó e veio problema para ele, irmãos. Porque Deus também falou com ele. Aí, irmãos, o primeiro tópico, ou a introdução da mensagem, diz assim, ó. A justiça de Deus nunca falha. Aí na folha, por favor. E dá ao homem a oportunidade de se arrepender. E aí você pode perguntar assim, pastor, como Deus dá a oportunidade do homem se arrepender? Primeiro, nós sabemos o momento que devemos nos arrepender. Segundo, Ele nos dá a sua palavra, Ele mostra aonde nós estamos falhando.
Ele mostra para nós se nós estamos no pecado, na impiedade, na iniquidade. Ele mostra se estamos no erro. E quando ele mostra, irmão, na palavra, quando ele nos faz reconhecer que estamos no erro, é a oportunidade que ele está nos dando de nos arrepender. A justiça divina, irmãos, ela nunca falha. Ela nunca falha. E ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender, irmãos. Seja quem for, irmãos, ele sempre dá a oportunidade. Quando nós ouvimos na palavra, estamos no culto, a pregação vem e fala naquele assunto ou toca naquela ferida que nós estamos ali, irmãos, guardando, sabe? Que nós estamos ali, irmãos, cobrindo com algo. Lembra lá? Abraão mentiu um pouquinho lá. Realmente ela era minha irmã, ela era filha do pai de Abraão, com outra mulher. Era uma minha irmã, mas se casaram, né? E aí o que aconteceu, irmãos? Ele nem disse que ela era casada, ele disse que era irmã. E aí o problema veio. Ah, não, pastor, mas se eu dissesse a verdade, não ia acontecer como eu queria. A justiça de Deus, irmão, ela não falha, ela é reta, ela não pende mais para um lado do que para o outro. Aí diz assim, irmãos, mas, voltando ao início, a justiça de Deus nunca falha e dá ao homem a oportunidade de se arrepender das suas más obras. No momento que nós ouvimos a verdade, irmãos, vai identificar dentro de nós se nós somos justos ou estamos com alguma má obra dentro de nós. Quando a palavra de Deus veio a Faraó, Deus disse: Faraó, você quer morrer? Você está com uma mulher proibida, uma mulher que é casada. Você trouxe uma mulher que é casada para dentro do seu palácio. Faraó disse: mas ele mesmo disse que era irmã. O Senhor vai destruir uma família, um povo inocente, porque eu não sabia da verdade. Deus disse: é por isso que eu estou lhe falando. É por isso que eu estou falando com você, em sonhos, para que você tome a atitude correta e devolva a mulher do cara. Ué. E devolva a mulher do cara. Às vezes a pessoa está aí. Às vezes é casado, mas tem aquela, sabe? E aí, irmãos, está arrumando problema. Às vezes está tendo caso com mulher casada. Às vezes, irmãos, está tendo problemas aí, irmãos, que só a misericórdia. Irmãos, a palavra de Deus, ela vem justamente para nos mostrar a verdade, para que nós possamos nos arrepender, irmãos, daquilo que estamos cometendo, se estiver cometendo alguma coisa errada. E se não estiver, irmãos, estamos aprendendo para nunca cometer. E aí a palavra de Deus diz: nem mesmo os salvos estão livres de pagar pelos seus erros. Ah, mas eu sou crente, eu sou batizado, eu aceitei Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu estou fazendo só isso, porque senão eu vou passar fome. Eu digo, irmãos, como eu disse à tarde, no nosso Brasil, irmãos, tem um espírito ruim que predomina, irmãos, no nosso Brasil, que é o espírito da mentira. E muitas das vezes tem entrado no meio evangélico. Às vezes a pessoa, irmãos, ela ora por uma causa, mas ela não espera Deus agir, ela vai lá e mente. E pode até acontecer de enganar uma autoridade, um médico, um juiz, mas não engana a Deus. Nem os salvos estão de fora, irmãos. Por quê, irmãos? Porque cada um de nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Nenhum vai ficar de fora. Nenhum. E aí, irmãos, como eu falei do meu irmão, pastor, mas eu precisei só mentir só um pouquinho. Eu precisei só dizer algo que não é verdade, mas eu precisei para não perder, para não passar fome. Irmãos, o justo não fica desamparado, nem sua descendência mendiga o pão. Deus sempre vai abrir portas.
Deus sempre vai mandar, irmão, o pão para aquela família. Nós não podemos ultrapassar, irmãos, essa barreira espiritual de forma alguma. A palavra de Deus diz assim: pelos seus erros, pois assim determina o Altíssimo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cuide-se. A justiça do ímpio ficará sobre ele. Ezequiel, né? Quando, irmãos, nós entendemos que a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a maldade do pai, não, meu filho está sofrendo, não, irmãos. É escolhas, as nossas escolhas de ser pessoas justas, irmãos. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. De forma alguma. Aí diz mais: a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se a pessoa é uma pessoa justa, a justiça permanecerá. Se é uma pessoa ímpia, a impiedade permanecerá. Até o momento que Deus fazer conhecer aquele problema, aquele pecado, aquele erro, e a pessoa se arrepender. É o tempo que Deus dá, é a oportunidade que Deus dá. É no momento que Ele chama a nossa atenção sobre algo. É no momento que Ele nos desperta sobre algo. E é aquela historinha, sabe? Às vezes a gente vê muito isso. Entenda só o que eu estou querendo dizer sobre a pessoa ser uma pessoa justa. Aquela historinha, vamos dizer, os jovens hoje são bastante, né, avançados em algumas coisas. Mas no Brasil, pela lei, só se torna adulto depois de 18 anos, né? Mas um jovem com 12, 13 anos, ele vai fazer uma rede social. Ele tem de botar a idade como? Que tem 10? Que tem quanto? Ele está falando a verdade? Está mentindo. Pastor, mas é uma besteirinha. É uma besteirinha para o mundo, irmãos. Mas para Deus é uma injustiça. O justo, irmãos, continuará sobre a sua justiça. Mas o ímpio continuará sobre a sua impiedade. É uma impiedade. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, e conhecemos a lei. Nós conhecemos os direitos e os erros. Conhecemos aquilo que pode e o que não pode. A justiça divina, irmãos, ela está sobre a terra, ela não mudou. Não, pastor, mas eu arrumei aquela pessoa porque Deus sabe que fulano, ou meu marido, ou minha esposa não está dando conta suficiente. Deus sabe que a justiça dele continua a mesma. Que o adúltero não herdará o reino do céu. Que o fornicador não herdará o reino do céu. Que o mentiroso não herdará o reino do céu. A justiça de Deus permanece a mesma, não mudou. Nós não podemos mudar. Continuando, irmãos, vou ler aí a apostila de novo. Nem o pai levará a maldade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Cuide-se. Se observarmos bem, o justo precisa exceder na prática da sua fé. Como assim, pastor? Exceder na prática da fé. Porque talvez você conhece uma pessoa que ela peca de todo tipo de pecado, mas ela diz que tem fé em Deus. Eu tenho de exceder isso. Eu não só tenho de ter fé em Deus, mas eu tenho de praticar a minha fé em Deus, crendo que toda a palavra dele vai se cumprir. Crendo que toda a palavra dele vai ser o quê, irmãos? Manifesta na minha vida e eu vou praticar. Aí ele diz mais, irmãos. Porque está escrito,
Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar do dia da sua prevaricação. Mas, pastor, como assim? Eu sou justo, eu sou crente há 50 anos. Mas o que é que a palavra de Deus está dizendo? Que não adianta eu ser crente há 50 anos e depois dos 50 anos eu passar um ano pecando e achar que aquilo, irmãos, não vai ter problema na minha vida. Como também a impiedade do ímpio, irmãos. Eu não vou ficar nós que eu quero dizer, os justos, se praticar o pecado, não vai ficar impune, irmãos, de forma alguma da prevaricação, do erro, do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Pastor, mas se haver arrependimento, justamente isso que Deus está mostrando, irmãos, para que a justiça divina entre em ação na minha, na sua, na nossa vida, nós temos, irmãos, de olhar a oportunidade que Deus está dando de nos arrepender. É a mesma coisa, irmãos. Por exemplo, dia de ceia, eu tomar a ceia aqui, o cálice do Senhor, corpo de Cristo, e sair daqui e sentar numa mesa até meia-noite, com a turma ali, irmão, escarnecendo, enchendo o tolé de cachaça, de droga, palavras de pornografia, baixo escalão, piadinhas, irmãos, e muitas às vezes escarnecendo Deus, que eu acabei de pedir que Ele se me unisse a Ele num ato de santa ceia. Só um exemplo. Então a justiça, irmãos, do justo, não, voltando aqui, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. Por quê? Porque, irmãos, se o ímpio se arrepender, ele vai ser o quê? Justificado. Como o justo também, se arrepender da sua prevaricação, vai ser justificado. Mas aí o que é que Deus está dizendo? Que se o ímpio tiver tanto tempo na impiedade e se arrepender, não vai cair com aquela impiedade. E o justo, se achar que está salvo por causa, irmãos, da sua justiça e cometer o pecado, ele vai ser condenado. É a mesma coisa, não há diferença, porque a balança divina, irmãos, ela é igual. Ela não pende mais para o meu lado ou para o lado do pecador lá fora. Não, é igual. A justiça de Deus, irmãos, é igual. Ele pagará pelo seu erro se não se arrepender. E se eu cometer pecado, prevaricar contra o Senhor, eu também vou pagar pelo meu erro a mesma quantidade que o outro. E às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Eu estava dizendo de manhã e à tarde que, por exemplo, às vezes a pessoa passa num lugar, ou tem ali uma pessoa, um vizinho, que só vive falando mal dos outros. Fala mal, fofoca dos outros. E o crente passa, está aquela pessoa fofocando e falando mal. O crente passa para casa, está aquela pessoa falando e fofocando, falando mal e fofocando. E aí o crente diz assim, olha, quando eu morrer vai ser 2 caixão, um para o corpo e um para a língua. Mas o crente também já está errando, irmãos. Deixa para lá. É isso que nós temos de aprender, irmão. Às vezes a gente, sabe, esquece dessas coisas. E aí já vem, irmãos, quem sou eu para julgar o próximo? Eu vou convencer aquela pessoa do erro? Quem convence é quem? Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo, que às vezes nós declaramos que temos ele, glória a Deus porque temos, mas mesmo assim, irmãos, às vezes, irmãos, a pessoa faz isso, imagine. Então, o que é que a palavra de Deus está nos mostrando, irmãos? A justiça divina, ela, irmãos, ela não pesa mais para um lado do que para outro. A palavra de Deus diz assim ainda, e a impiedade do ímpio não cairá sobre ela. O dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar.
Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. E nem o ímpio poderá morrer se ele se arrepender. Ele vai morrer naquele pecado, irmãos. Deus dá oportunidade para todos. Só que eu, irmãos, por me achar justo, ou me achar, sabe, uma pessoa santa, eu não posso achar, irmãos, que se eu pecar, está tudo bem, sou crente. Eu não posso também deixar de cumprir, irmão, a vontade de Deus e obedecer a palavra por causa da impiedade de ninguém. É só nós olharmos para o altar do Senhor, que às vezes, irmãos, pessoas que deveriam dar exemplo, dão mau exemplo. E quantas pessoas, irmãos, estão perdendo a salvação porque olha para aquilo ali, olha para aquela pessoa. Mas nós fomos salvos, irmãos, somos salvos por Deus. Eu não posso prevaricar, irmãos, a salvação ou a santidade que Deus quer que eu seja por causa da impiedade de ninguém. De ninguém, irmãos. Quando Deus, irmão, me mostra a verdade, quando Deus fala comigo, Ele está me dando a oportunidade de me arrepender. Quando a pessoa, por exemplo, vive na fornicação, e Deus fala naquele dia sobre isso, Ele está dando a oportunidade daquela pessoa se arrepender. Quando fala sobre outro pecado, está dando a oportunidade de se arrepender. Seja ao ímpio, ou seja o justo que está prevaricando, Deus dá a oportunidade de se arrepender. Eu estava falando, porque todos, né, quem conhecia soube desse ato, talvez vocês não sabem, mas uma vez esse pastor, ele não está mais no nosso ministério, mas era daqui de Sergipe. E aconteceu dele pagar, irmãos, chegar no dia de pagar a prestação, né, pagar um carro que ele tinha comprado, ele tirou do dinheiro da igreja. E um dia ele estava na consagração e Deus usou o pastor, na época o pastor José Hilton, bastante, e ele se arrependeu, irmãos. Na outra semana ele vendeu o carro, foi lá e devolveu na mão do pastor mais do que ele tinha tirado. Pediu perdão a Deus, pediu perdão ao pastor, vendeu, e até o dia que ele saiu da igreja, ele não comprou outro carro também, porque viu que não tinha condições na época, e se arrependeu daquilo ali. Hoje ele não está mais no nosso ministério, mas ele teve um ato de quê, irmãos? De arrependimento. Deus deu a oportunidade a ele para isso. Como Deus dá a oportunidade, irmãos, de cada pessoa se arrepender, quando ela entende que aquilo não está certo. Às vezes a pessoa diz assim: puxa, fulano, meu vizinho é muito ruim, é muito mal comigo, só vive me maltratando e faz isso e faz isso. É uma desgraça, eu queria que aquele vizinho morresse, saísse de perto de mim e começa a reclamar, começa a falar mal do vizinho, da vizinha. Está sendo igual o vizinho à vizinha. Não há diferença. Por quê? Porque é eu que tenho de exercer, irmão, a fé mais do que aquela pessoa que não tem temor a Deus. A oportunidade vem para todos. A justiça divina vem para todos, irmãos. Aí diz assim, irmãos, vou ler aqui de novo, na parte que cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ezequiel 33, 12, que diz assim, ó: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos de teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ah, não, porque eu já tenho muito tempo de crente, eu posso fazer isso, que Deus vai perdoar. Deus vai perdoar se a pessoa pedir perdão e se arrepender. Mas se continuar no pecado, irmão, vai ser uma impiedade. E se ele morrer, vai morrer com aquela impiedade. O tempo de justiça vai ser perdido no tempo. O tempo que foi justo. É a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus, irmãos, diz mais assim: somos carta viva, cartas de Cristo. Somos carta de Cristo. E jamais podemos errar. Pastor, e se errar?
Deus dá a palavra para que a pessoa tenha tempo de se arrepender, de se converter. Aí diz mais, irmãos: Faraó se sentiu dono do Egito, um país com grande poder, por isso tinha a obrigação de ser exemplo para todos. Ao saber que Sara era mulher formosa, ele a quis como esposa. E ao ouvir que o homem que andava ao seu lado era seu irmão, achou que ela era mais uma que poderia fazê-lo feliz. Porém, coisas tremendas logo começaram a afligir esse rei e seus familiares. Após indagar, descobriu que Sara era casada. Pastor, mas Faraó não tinha culpa. Tinha culpa também, porque ele já tinha sua mulher. Ele já tinha sua mulher. E Abraão tinha culpa porque ele mentiu. E aí, quando Deus no sonho ali falou com o Faraó disse: Mas Senhor, mas Deus, eu sou inocente. Eu não sabia. Deus disse: É por isso que eu estou lhe dando a oportunidade de você devolver ela para o seu marido. E ele vai orar por você e você vai ficar livre desse mal. Por causa disso, Faraó deu presente, deu cabra, deu ovelha, deu gado, deu joias, deu um bocado de coisa a Abraão. Mas, irmãos, isso não mudaria a situação. Se Deus, irmão, não tivesse sido ali misericordioso e dado a oportunidade dele se arrepender. Às vezes a pessoa, irmãos, ela não percebeu que uma pequena mentira, depois daquilo, está acontecendo coisas grandes. É aquela carta, sabe? Eu digo carta B, lá na manga, irmão, escondidinha. Aquela pessoa casa, aí ela diz assim: mas eu casei, mas se não der certo, tem aquela minha outra namorada, que se essa não quiser e me deixar, eu já tenho uma na vista aí, e depois a gente se ajeita. Ela me quer. Aquele meu namorado, se esse bestão não quiser, e fica com isso o tempo todo. Não podemos estar assim, irmãos. De forma alguma. A pessoa tem sempre de declarar: eu sou homem de uma mulher. E se for mulher, eu sou mulher de um só homem. A justiça de Deus, irmãos, justiça divina, ela é sempre reta. Aí diz assim: porém, coisas tremendas logo começaram a afligir a esse rei e seus familiares. Após indagar, descobriu que Sara era casada. Ao pecarmos e não nos arrependermos, as maldições aumentam a sua ação em nossa vida. Se houver pecado e não houver arrependimento, irmãos, vai se acumulando, porque aquela pequena mentirinha vai ter um momento, irmãos, que vai crescer e vai ter de mentir para outro, mentir para outro, mentir para outro, mentir para outro, e vai, irmãos. Aí aquilo dura um tempinho, depois se for descoberto, aí vai ter de mentir para outro, mentir para outro, mentir para outro, vai aumentando. Eu estou dando um exemplo de mentira, que é coisa, irmãos, que parece que predomina no nosso Brasil. Se Deus, irmãos, e hoje Deus está falando bastante sobre isso, se Deus ainda não deu tempo e você está bem, pastor, mas eu quero receber esse dinheiro, eu preciso disso, é porque você está bem de saúde, irmão. Não chegou a sua idade ainda, você está bem, ore a Deus: Senhor, eu estou bem, eu quero, Senhor Deus, prosperar. Eu quero, Senhor Deus, trabalhar, eu quero ser bem-sucedida até chegar o dia de eu me aposentar. Nunca minta. Nunca. Porque, irmãos, o homem pode não ver, mas Deus vê, e Deus é justo. Sempre seja, irmãos, Deus verdadeiro.
a verdade de Deus sempre prevaleça no seu coração. Aí diz mais, irmãos, assim, continuando aí, caso não tomemos a decisão certa, veremos que não se brinca com o Senhor. Há um relato de um homem que, ao assistir a um culto em seu país, começou a chorar de repente e contar que, alguns anos antes, roubara um porco de um vizinho. E naquele momento, só vinha o animal diante dele. Deus estava dando a oportunidade dele se arrepender e falar com aquela pessoa, irmãos. Às vezes tem culto que a pessoa está pregando, seja o obreiro Lázaro, o obreiro Paulo, o obreiro Kézia, o obreiro Mônica, Silva, seja quem for que botar aqui. Às vezes tem culto que você, irmãos, vai ouvir completamente aquilo que você precisa, ou eu, se estiver aí sentado. É Deus me dando a oportunidade, irmãos. Aquilo que ninguém sabe, mas Deus sabe, irmãos, e vai revelando, e é o que vem na frente da pessoa, é o que vem na mente da pessoa, é aquilo, e a pessoa, naquele momento, irmãos, vem o ato de arrependimento. É Deus dando a oportunidade do homem se arrepender. É no momento que reconhece a verdade. Ninguém conhece, mas Deus conhece eu e conhece você. Deus nos conhece completamente. E Ele sabe, irmãos, o que é melhor para nós. Por isso que Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Amém? Quando alguém comete iniquidade, aí na folha, e não a confessa ao Senhor, abre a porta para o diabo entrar e fazer a sua destruição. Alguns acham que o erro não deve ser revelado à pessoa prejudicada, e sim apenas ao Senhor, que concede o perdão ao pecador, para que o diabo não atue mais na vida dele. Ninguém tem licença para pecar. Porém, se isso acontecer e confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é descoberto e publicado. A palavra de Deus diz lá em Timóteo, irmãos, que se alguém pecar, vamos dizer, aqui do nosso grupo de obreiros, grupo de evangelista, o da mídia, se alguém pecar, a palavra de Deus diz que tem de ser repreendido na frente de todos, para que haja um tipo de vergonha, a pessoa não cometa, e os outros também não cometam. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes ela erra, e se ela for repreendida pelo pai, pelo marido, pela mãe, pelo filho, seja quem for, ela acha ruim. Mas às vezes, irmão, a repreensão vai causar, irmãos, um temor no coração daquela pessoa que ela nunca mais vai fazer. Por isso que Deus diz, eu repreendo e castigo o filho que amo. Pastor, mas espera aí, pastor, Deus, é a palavra de Deus que diz, irmãos. Porque qual pai não castigaria um filho que errasse, seja de qual forma for, nem que for botar sentado lá num lugar, né, tirar algo daquele filho. Irmãos, o amor de Deus, para que lá na frente, irmãos, o problema não cresça. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, para que o diabo não atue mais na vida dele. Ninguém tem licença para pecar, porém, se isso acontecer e confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faraó se desesperou, bem-aventurado é aquele cujo pecado é descoberto e publicado, pois ao mostrar arrependimento é perdoado. Agora, se o mantiver escondido, enfrentará o juízo eterno
e então poderá ser enviado para as trevas exteriores. Fazendo o certo diante do Senhor, essas pessoas voltarão à comunhão com Ele. Se ela sofrer a punição exigida pela lei, voltará a desfrutar da paz de Deus. É a justiça, irmão, divina. Faraó se desesperou ao ver as grandes pragas enviadas contra ele e sua casa. Isso ocorreu porque ele não tinha autorização para tocar na matriarca da família de Jesus. O rei chegou perto do ilícito, que lhe custaria a vida no lago de fogo e enxofre. O Senhor ordena: não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Ouça e entenda. Jamais, irmãos. Nós temos de sair, irmãos, da ordenância do Senhor. Eu creio que Jeremias 7, no versículo 5, irmãos, diz assim, que nós, irmãos, devemos melhorar cada vez mais as nossas obras e os nossos caminhos. Jeremias 7, 5. Vê se entra aí, Moisés, por favor. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, ser uma pessoa justa e melhorar cada vez mais. Nós, irmãos, nos achamos bons o suficiente aos nossos olhos. E ainda declaramos, não, mas Deus enviou Jesus Cristo e nos tirou de tudo isso, aquilo era no tempo da lei. Não, irmãos, Jesus disse que não veio, irmãos, para desfazer a lei de forma alguma. A lei mostra, irmãos, aonde nós estamos precisando melhorar ou mudar. E descobre, irmãos, às vezes até o erro. Mas aí, irmãos, Jesus Cristo vem mostrando a solução. É isso que ele está dizendo aqui. A justiça de Deus nunca falha e dá a oportunidade de se arrepender, ao homem de se arrepender. Ele dá a oportunidade. E ele mostra, 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel. Então, irmãos, eu sempre digo, irmãos, que não há desculpa. Não há desculpa. Pastor, eu vivo na fornicação há um bocadinho de tempo, sabe, porque eu tenho medo de perder uma pensão, tenho medo de perder a salvação, tenho medo de passar o resto da eternidade, a eternidade que não é resto, né? A eternidade, aonde não deveria passar, que Deus não fez para mim nem para você. Deus fez, irmãos, o paraíso, a nova Jerusalém para nós. Então Deus nos dá a oportunidade. E a oportunidade, irmãos, é no momento que a palavra vem. E aquela cena, irmãos, passa diante de nós. Aquela, irmãos, cenazinha passa diante de nós. Como a cena do porco. O cara lá prendendo, amarrando o porco e levando. Passou diante dele quando ele ouviu a pregação da palavra de Deus. Irmãos, Deus é sempre maravilhoso e nos dá sempre oportunidades de nos arrependermos para que a justiça dele, irmãos, esteja sempre igualzinha diante de nós. Ah, mas aquele ímpio ali, ele fez isso e agora está prosperando. Aquele ímpio talvez se arrependeu da sua impiedade. E o justo, que acha que é justo, não se arrependeu. Lembra lá do fariseu e o publicano orando no templo? A palavra de Deus diz, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse:
que o fariseu lá, religioso, tradicional, orava, irmãos, de pé, com as mãos levantadas e dizendo: ah, Senhor, obrigado, porque eu sou uma pessoa boa, não sou igual aos publicanos, eu sou uma pessoa justa, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. E o publicano, irmãos, lá de longe, não chegou nem perto do templo, irmãos, lá de fora, curvou-se, colocou a cabeça no chão e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E aí Jesus disse: você sabe quem saiu de lá justificado? O que reconheceu. Porque o religioso, o fariseu, irmãos, ele guardava muito a lei, mas não tinha amor, condenava todo mundo. Todo mundo para ele era imundo se não guardasse a lei. Nós, irmãos, somos pessoas que fomos justificados por Deus. Não vamos dar oportunidade, irmãos, para que essa justiça divina se cumpra em nós de outra forma que não deveria ser. Curve sua cabeça. Eterno Senhor e querido Pai, que esta palavra, Senhor Deus, prevaleça e permaneça no coração de teus filhos. Senhor Deus e Pai eterno, o Senhor é justo e o Senhor nos escolheu, Pai, nos justificou para que assim nós fôssemos também, Pai. Senhor Deus, nos ajuda a prevalecer na tua justiça. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir os propósitos do Senhor e ser esta carta aqui na terra, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver e desfrutar do teu melhor, Pai. Aqui estamos perante o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor Deus, e que o Senhor possa todos os dias abrir os nossos olhos do entendimento, Pai, para que nós possamos entender a tua palavra como é necessário, Pai. Senhor Deus, porque assim como é para o ímpio, é para o justo. O justo será justificado, o ímpio também será se arrepender. E assim o justo, Pai, também, Senhor Deus, se não, Senhor Deus, permanecer na justiça, também será condenado. Pai, eis-nos aqui, nos ajuda e tem misericórdia de nós, Pai. Precisamos de Ti, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Nós vamos entregar uma rosa para você. Primeiro, eu vou dar uma. De manhã eu só estava entregando uma. Mas aí, depois que todo mundo pegar uma, nós vamos ver se sobra. E aí, se alguém quiser levar mais uma para outra pessoa, não para deixar na sua casa, mas para outra pessoa, você leva. Amém? Não deixe as duas na sua casa. Às vezes a pessoa: eu vou levar para minha vizinha, e chega lá, não leva para a vizinha, tem medo dela não aceitar. Não, vai lá e leva a vizinha aqui, ó. Eu te amo em Cristo Jesus. Toma aqui uma rosa ungida e consagrada no altar do Senhor para abençoar a tua casa. Pronto, faz isso em nome de Jesus. Amém? O obreiro Lázaro vem aqui ajudando, o obreiro Paulo vai entregando a rosa e o obreiro Lázaro vai dando a unção em nome de Jesus. E o obreiro Moisés vai soltando aí a música como Zaqueu. Isso. Deus acompanhe, irmão Paulo. Jogue duro. Pode ir, jogue duro. Isso. Pode ir entregando. Uma rosa para cada um. O senhor quer mais rápido? Vai pegando e vai entregando, meu filho. Pega aí. Chuc, 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 chuc. Isso. Como Zaqueu, Jesus. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Irmão, se eu cantar, não tem cantor que ganhe para mim. Como Zaqueu, fique de pé, você que foi pegando as rosas. O mais alto que eu puder, só pra te ver.
olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Precisam do Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Jesus, precisamos muito. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Deus maravilhoso. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Levante a rosa para o alto. Querido Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Senhor Deus, e pedimos neste momento que a unção se multiplique sobre cada pétala desta simples rosa, Pai. Aonde a tua fé, aonde a fé dos teus filhos se manifestará através deste ato, Pai. Que nós consagramos ao Senhor, que a unção do amor, Pai, da paz, da alegria, da comunhão, que a unção, Senhor Deus, da multiplicação, que a unção, Senhor Deus, da cura, que a unção da libertação, Pai, esteja sobre esse ato de fé, Pai, em nome de Jesus. E na hora, Pai, que esta pessoa, Pai, colocar esta rosa na sua casa, a unção vai se multiplicar. Mas tudo, ó Deus, começa por nós. Então, Senhor Deus, nós usaremos primeiramente para nós. Coloque esta rosa sobre o seu coração. Coloque ela sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, que o amor, Senhor, que a unção, Senhor Deus, da paz, da alegria, da mudança, da libertação, da prosperidade, da cura, da salvação, Pai, esteja sobre cada um de nós, Pai. Senhor Deus, primeiramente é nós. A tua palavra diz crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, Senhor Deus, que quando nós entrarmos com esse ato de fé dentro da nossa casa, essa unção, Pai, vai se manifestar. Senhor Deus, na vida daqueles que chegarem perto de nós, mas também naqueles que olharem para esta rosa, Pai. Senhor Deus, o teu poder vai agir de uma forma sobrenatural, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, nós cremos e determinamos em nome de Jesus. Agora, se você tem noção para onde fica a sua casa, estenda essa rosa agora para o lado da sua casa e peça que toda esta unção, a unção para aquilo que você está necessitando na sua casa, na sua família, abra sua boca agora e ore, abra sua boca agora e peça em nome de Jesus. Senhor Deus, que esta unção agora entre, Senhor Deus, entre nesta casa, entre nesta família, Senhor Deus, trazendo transformação na nossa família, trazendo transformação para a nossa casa, liberdade, paz, que aquele espírito de guerra, de contenda, de briga caia por terra, que aquele espírito de ódio, de rancor saia desta casa, que aquele espírito de confusão, oh meu Deus, saia desta casa, que aquele espírito de cadeia que prende aquela pessoa nos vícios, saia desta casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que na hora que esta unção entrar, que na hora que o teu poder entrar naquela casa, Pai, vai trazer transformação completa, vai trazer salvação, vai trazer libertação, porque esse espírito do inferno
não prevalecerá nesta casa, não prevalecerá nesta família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos, Pai, que assim será. Pai, esta pessoa vai colocar esta rosa na entrada da sua casa, na sala, para quando alguma pessoa entrar, olhar para esta rosa, Pai, o poder do Senhor, Pai, vai se manifestar de uma forma sobrenatural, Pai. Senhor Deus, assim nós clamamos que também haja cura nessa família. Haja cura, meu Deus, da depressão, da ansiedade, Pai. Senhor Deus, da angústia. Senhor Deus, haja cura, Pai, de doenças crônicas. Pai, assim como esta pessoa usar este ato de fé, assim será. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém, queridos. Então sente um pouquinho. Pastor, eu quero mais uma. Eu vou levar para uma pessoa. Levante a mão que os meninos vão levar até você. Leve ali, por favor. Pega um moinho assim, cada um, que é mais rápido. Isso. E aí, depois o obreiro Lázaro já vai ungindo, em nome de Jesus. Amém? Não deixe em casa, tá bom? Entregue para outra pessoa. Depois o obreiro Lázaro vai passar ungindo. Se você tem lá a sua empresa, o seu trabalho, leve uma para o seu trabalho. Coloque lá na frente. E Deus vai abençoar as pessoas que entraram ali junto com você. Amém? Deus vai manifestar o poder dele. Nós temos de exercer a fé, irmãos, mais do que aqueles, irmãos, que às vezes diz que tem fé, mas eles não obedecem a Deus. E você obedece a palavra de Deus. Então exerça mais a fé, irmãos. Às vezes pessoas que não são, irmãos, aí judeus, estão sendo curados, estão sendo libertos, e às vezes os da família de Cristo está prevalecendo algo, irmãos, que não era para prevalecer, porque às vezes está deixando de exercer a fé. Então exerça a sua fé em nome de Jesus. Faltou mais alguém que pediu mais? Não? Então, obreiro Lázaro, faça a unção agora em nome de Jesus. E você que está em casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser falar conosco, entre em contato conosco aí. Depois, no final, o obreiro Lázaro vai deixar o telefone aí, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando por você, que Deus abençoe a sua vida. Vá em uma igreja pessoalmente e lá peça a bênção do pastor e Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Amém? E vocês que estão aqui, irmãos, tenham certeza que a bênção de Deus vai ser derramada na sua casa. Sexta-feira nós estaremos entregando, irmão, um azeite consagrado. Nós vamos entregar uma frasconete de azeite para os irmãos. Então, azeite puro, para que você use conforme Deus colocar no seu coração. Então, na sexta-feira, nós vamos estar entregando um frasconete com azeite para você, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Enquanto o Lázaro está ungindo, deixa eu dar mais um recadinho. No dia do Natal, irmãos, está próximo, domingo já é o último domingo de novembro, irmãos. Misericórdia, é rapidinho, irmãos. Os dias estão abreviados. O último domingo agora, irmãos. E aí no Natal, irmãos, no dia do Natal, vai ser um único culto, às 19 horas, um culto especial, irmãos, de Natal. E é numa quarta-feira o Natal. Aí você